Olá pessoal, bom dia! Aqui é a doutora Lara Kirten e como prometido nos últimos 2 vídeos, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo minha semana. Eu acho essa questão de organização muito importante porque faz a gente manter em mente sempre as nossas grandes metas e conseguir dividi-las em pequenas metas pra chegar lá. O planner que eu uso é esse aqui, da Luana Carolina. Eu gosto dele porque você pode usar qualquer planner, tá? Mas assim, ele me permite estruturar a semana do jeito que eu quero, ver a semana inteira, sabe? Eu gosto dessa ideia da horizontalidade que ele traz. Ele sempre tem uma parte para avaliação financeira e para organizar meu mês. Então, assim, a ideia é colocar grandes eventos, né, ou eventos assim com horários marcados nesse planner mensal ao longo dos dias que eles forem aparecendo para eu não esquecer. E na hora que eu for escrever o meu planner semanal, eu revisito essa página, coloco primeiramente esses eventos com horário marcado, no meu caso, consultas, aula de piano, terapia, enfim. E depois eu vou preenchendo com coisas que eu acho importante terem na minha rotina. Bom, aqui, antes de a gente começar, é importante conversarmos sobre prioridades, sabe? Exatamente por isso, por você ter que programar ali a sua semana, é importante você saber o que é importante pra você, onde você quer investir o seu tempo para esse processo acontecer. Então, assim, eu tenho alguns inegociáveis, que são atividade física, então vocês vão ver como que eu arrumo aqui ao longo da minha semana, estudos, leitura e piano. Isso são coisas que vão acontecer praticamente todos os meus dias, para eu poder ver uma evolução, sabe? E como eu tenho metas lá na frente relacionadas a essas questões, é em cima disso que eu vou trabalhar. Primeiro ponto é defina quais que são as suas prioridades. Agora vamos para a prática. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esses horários fixos, como eu falei. Vamos lá. Bom, algumas coisas importantes nesse processo. Primeiro, eu sempre escrevo de lápis, porque nossa rotina ela é maleável, né? Então, quando você passa a caneta, você vai ter que usar muito corretivo, vai ter que rabiscar muito, então eu acho que fica um negócio muito sujo. Então, sempre lápis e ao longo dos dias, por exemplo, se eu precisar remarcar um paciente, surgir um novo compromisso, não poder fazer alguma coisa, eu vou lá e apago. Aqui, eu coloquei as minhas atividades, assim, que tem horário, que elas precisam acontecer. Então, aula na faculdade, consulta, psicólogo, piano e a minha reunião budista. Vocês viram aqui que eu anotei nesses post-itzinhos brancos sobre minhas aulas na faculdade, porque elas vão começar essa semana. Eu fiz uma transferência de estado, enfim, e o processo ficou aí meio bagunçado, mas eu anotei isso aqui para eu lembrar de colocar na minha rotina. Então agora eu já posso tirar esses papeizinhos, já fizeram a função dele. E o próximo passo é colocar os meus treinos aqui durante a semana. Eu faço academia 4 vezes na semana e corro 3 vezes e tento nadar uma. Então, hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo, eu vou fazer uma corrida longa. Então, amanhã vai ser um dia de descanso da corrida. Ou seja, minha corrida vai ser terça, quinta e no próximo domingo de novo. Então, os dias que eu corro, fora o longão, né, que é aos domingos, eu também faço o treino de superiores. Então, eu já sei que meu treino de superiores vai ser na terça e na quinta. E aí, eu tenho mais 3 dias na semana para encaixar os treinos de inferiores, que vai ser na segunda e na quarta, e colocar aí uma natação na sexta ou no sábado. Aí, aqui, eu não coloco horários, porque depende muito, assim, do horário que eu vou acordar, do tempo que eu vou me arrumar, mas eu sempre gosto de fazer minha atividade física pela manhã. Então, se você ainda não tem essa disciplina de, tipo, precisar fazer atividade física pro seu dia render, é interessante você também fechar ali uma janela de tempo para a sua atividade física. Pronto, tá vendo que minha rotina tá começando a tomar forma, né? Agora, algumas coisas importantes também toda segunda-feira
eu mando mensagem para os meus pacientes para confirmar ali as consultas da semana. Então eu gosto de deixar isso anotado para não esquecer, não ter nenhum imprevisto. Lembra das minhas prioridades, que era leitura, estudo e piano? Eu vou colocar esses nomezinhos aqui em todos os dias para eu poder lembrar que eu tenho aquela atividade no dia para fazer, para eu poder também dar o checkzinho no final do dia e esse processo ele ir acontecendo com o tempo. Além disso, eu sempre preparo minhas consultas antes de encontrar meu paciente, seja para um retorno, seja para uma primeira consulta, e eu gosto de fazer isso no dia da consulta, porque eu tenho alguns documentos que eu envio para os pacientes antes para eles falarem um pouquinho sobre eles, eu tenho os exames que eu também avalio antes das consultas, tanto primeira consulta quanto retornos, então eu gosto de deixar isso muito fresco na minha memória. Então, todos os dias que eu tenho um paciente, eu também anoto aqui para preparar a consulta, que é justamente isso. Ler a documentação dele, montar a apresentação de slides que eu mostro em relação à evolução dos exames dele, ou onde a gente tá e para onde a gente quer chegar, que é bem legal, mas assim, demanda tempo também. E como é algo muito importante para o meu trabalho, é algo que eu também preciso deixar anotado para tirar um tempinho ali para fazer. Sábado e domingo eu costumo não estudar, então aqui eu vou colocar só o piano e a leitura, que sim, acontecem todos os dias. E domingo também é o dia oficial de começar a semana. A sua semana começa no domingo, lembre-se disso para fazer essa programação e já deixar lá o seu feijão de molho. Inclusive, se você ainda não deixou, pausa esse vídeo, coloque ele lá e depois volta. Então, eu anoto aqui também pra, sei lá, se eu estiver cansado, se estiver na correria, eu lembrar que eu tenho isso pra fazer, porque você vê, é algo assim que aqui vai demorar um pouquinho mais porque eu tô explicando pra vocês, mas eu faço essa organização toda em, sei lá, 7, 10 minutos e isso faz uma completa diferença na minha semana. Então, organizar semana. Agora, outras observações. Vocês viram que essa minha semana tá muito tranquila, né? Então eu tenho poucos pacientes, porque é a semana logo depois do meu aniversário. Então eu quis ficar assim mais tranquila, pra eu poder pensar mais sobre meus objetivos nesse próximo ano. Então, olha só, tudo é programado, tá? Tudo tem algum objetivo. Mas normalmente eu tenho 2 consultas todos os dias, sempre uma consulta nova, sempre o retorno. Eu posso trazer outro vídeo com essa rotina um pouquinho mais puxada, mas vocês vão ver que assim, a ideia é a mesma. E quanto mais coisa você tem pra fazer, mais importante é você ter esse planejamento pra não se perder aí no meio das ideias, tá? Eu sempre gosto de organizar minha semana de modo que eu não preciso fazer 2 colunas com atividades pra dar o checkzinho, porque exatamente por essa questão de prioridade. Então, assim, terça-feira você viu que é um dia, vocês viram que é um dia que ficou mais puxado. Então, eu tenho corrida, treinos superiores, eu tenho psicóloga, eu paciente, eu tenho faculdade, então eu sei que vai ser um dia um pouquinho mais puxado. Então é um dia que vai exigir mais de mim foco, disciplina pra fazer tudo nos horários certinho. Então olha como essa visualização ela já é importante, né? E aí, além disso, eu também coloco aqui os posts que eu vou fazer ao longo da semana, os vídeos que eu vou gravar nesse espacinho aqui. Então eu coloco em um post-itzinho ou eu escrevo com uma cor diferente. E eu vou fazer isso aqui depois, porque eu costumo fazer isso em outro horário, quando eu tô mais relaxada, com a mente mais aberta. E pra finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou grifar as atividades que tem horário marcado pra deixar aquilo ali mais chamativo. Cada dia, cada semana, eu escolho uma cor de post-it. Hoje vai ser um roxinho, minha cor favorita. E também, assim, eu acho que essa limpeza que fica, sabe? Justamente por isso, você não usar caneta ajuda muito a deixar a semana fluir. E aí, lembrando você que se você não tem essa disciplina, né, de fazer as coisas só sabendo o que você tem que fazer, então assim, uma rotina já organizada, eu recomendo muito você colocar horários. Então, sei lá, nessa quarta-feira aqui, que eu tenho paciente às 11 horas, eu gosto de ir pra academia de manhã. Então, eu colocaria aqui o horário da academia, não sei, 8 horas, ou seja, eu já saberia o horário que eu teria que acordar aqui, dormir no dia seguinte. Então, gente, se programar é muito importante.
Você também pode colocar horário de dormir e horário de acordar dentro das suas atividades, tá? O meu horário, ele é sempre regradinho, então eu vou pra cama ali 9, 9h30 e acordo todo dia 7 horas. Então, o meu reloginho aqui todo dia marca esse horário, então não é algo que eu precise me lembrar ou que eu tenha variação entre cada dia. Inclusive, finais de semana eu durmo e acordo nesses horários. Por último, o que eu faço? Eu dou uma checadazinha nas coisas que eu tenho pra pagar e também na minha rotina mensal, pra ver se eu não esqueci nada, se não tem nenhum aniversário, nenhum compromisso que eu tenha marcado anteriormente e tenha esquecido de colocar. Já paguei o que precisava pagar pra começar a semana assim, sem preocupações, e então tá tudo certo. Gente, viu como é fácil? Recapitulando, então, alguns pontos. Eu acho interessante ter um planner, assim, mais livre, sabe? Sem horários. Pra você ter aí essa fluidez e você se encontrar. Eu fiquei anos testando planners diferentes, testando agenda, tentando fazer isso no computador, mas enfim, essa aqui é a maneira que eu mais me adapto. Eu faço esse processo há mais ou menos 2 anos. Com certeza, uma coisinha ou outra você vai modificar aqui nesse processo. Às vezes, quando eu tô um pouquinho mais desanimada, eu coloco um post-itzinho motivacional, eu dou uma colorida pra realmente me animar aí pra semana. Revisite, tá? Seus grandes objetivos. Eu também tenho uma página aqui que eu não vou mostrar porque é algo mais pessoal, mas justamente desses meus grandes objetivos e o que eu faço ao longo da minha semana para alcançar. Então eu realmente ver assim se eu estou indo em direção ao que eu quero alcançar. Usar lápis, tá? Isso faz muita diferença. Grifar as coisas mais importantes, ter essa fluidez. Então, tipo, se um dia eu não conseguir estudar tanto, não tem problema. No outro dia eu consigo compensar isso. Se eu não conseguir compensar nesse dia, no próximo ou no final de semana, eu tenho essa responsabilidade, o que é maravilhoso. E aí, só pra terminar, assim, como que minha semana vai ficando, né? Toda vez que eu faço uma atividade, eu vou fazer aqui a lápis, depois eu vou apagar, mas é só pra ajudar a entender. Sempre que eu faço uma atividade, eu vou lá e dou o checkzinho pra eu já poder tirar aquilo ali da cabeça, liberar uma dopamina de atividade cumprida. Então, supondo que eu acordei de manhã, já confirmei meus pacientes da semana, mas por algum motivo que seja, tô cansada, não dormi bem, enfim, não vou conseguir treinar. Então, eu dou um xizinho aqui e aí eu já tento organizar na minha rotina onde que eu colocaria esse treino. Então, por exemplo, ok, não fiz na segunda-feira, mas na sexta-feira eu tenho um treinozinho leve de natação. Então, será que dá pra encaixar aqui? Se der pra encaixar, eu já vou e escrevo aqui, academia, membros inferiores, entendeu? É isso, a questão da fluidez que eu falo. O ideal é, ao longo da semana, tudo isso aqui estar com o checkzinho, né? No início não vai ser fácil, essa organização, ela demanda um pouco de você, mas você vai ver como você vai evoluir, você vai crescer, você vai tirar os seus projetos do papel e realmente colocar a mão na massa. Então, é muito legal esse processo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, porque realmente faz muita diferença. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Também posso trazer outros vídeos de uma rotina aí um pouquinho mais cheia, com prova, com mais pacientes, sei lá, com viagens, pra vocês entenderem como que eu me organizo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é muito importante eu ter esse incentivo da parte de vocês pra eu poder continuar produzindo vídeo, vendo que vocês estão aproveitando e a gente evolui junto nessa jornada.